Lorien é um bloco que quem começou a jogar depois de 2002 não sabe o que é um bloco? Tá, vamos voltar um pouco então. Desde 1996, em Miragem, Magic começou a fazer os lançamentos de suas coleções em blocos. Blocos eram grupos de coleções que compartilhavam temáticas, mecânicas e história. Por exemplo, o bloco de Teros, que era composto pelo set principal de mesmo nome e mais 2 sets menores, Nascido dos Deuses e Viagem para Nyx, ele era ambientado e tematizado com mitologia grega, trazendo fortes referências estéticas e temáticas, que influenciaram cada coleção do bloco. De acordo com Mark Rosewater, em seu podcast Drive to Work, o principal motivo deles utilizarem esse esquema de blocos, com uma coleção principal e 2 menores, era por ser econômico, levando em conta que a Wizards não tinha tanta mão de obra trabalhando em Magic antigamente. Essa era uma forma de reaproveitar o trabalho criativo que as pessoas tinham ao criar e estruturar um plano e reutilizá-lo mais de uma vez. Com o passar do tempo, esse sistema foi se modificando e acabou sendo abandonado. E, com um certo distanciamento, as pessoas começaram a ver um charme nele. E, em contraste com a atualidade onde vivemos em meio a um número massivo de lançamentos, criou-se uma nostalgia por um tempo onde as coisas eram mais pacatas e havia tempo para degustar as coleções. De certa forma, o status atual de Magic é um reflexo da sociedade, a modernidade se tornou cada vez mais frenética, o presente tem que ser multitarefa e as referências serem referências de referências. Nesse sentido, o jogo só acompanhou as tendências da década. Outra tendência que está fortemente enraizada na nossa relação com a cultura pop do século XXI é a nostalgia. A indústria cultural aprendeu que nostalgia é extremamente lucrativa e não tão difícil de manufaturar. Virou um padrão de grandes propriedades intelectuais voltarem ao passado para reaproveitar ideias, manifestar sentimentos ou apenas ter um visual chamativo para um grande público. E, ok, vamos ser sinceros, eu não sei o quanto disso foi levado em conta quando escolheram Lorien para ter um novo set. Talvez blocos como Zendikar ou Teros sejam mais populares entre os jogadores. Talvez, dentro da equipe da Wizards, algumas pessoas realmente amem Lorien e tenham conseguido vender bem o seu ponto, ou talvez Lorien tenha sido uma escolha cirúrgica na hora de manufaturar nostalgia. Lorien tem algumas características que fazem o bloco ser um bom candidato a ideal platônico de como uma coleção de Magic deveria ser. Começando pela premissa. A ideia do plano tem fortes inspirações na cultura e folclore celta, assim como em sua mitologia. A cada 300 anos, o plano passava por um ciclo de dia e noite, onde de dia as criaturas eram tranquilas e amistosas, e de noite elas eram hostis e agressivas. Essa ideia é inspirada na divisão do ano céltico, onde ele era dividido em 2 metades, uma escura e uma clara. Criaturas como tritões, goblins, silks, entre outras, são fortemente inspiradas no folclore inglês, entre outros conceitos que vazam para a concepção do plano. Lorien é um take próprio de Magic sobre histórias e seres que existem em outras histórias. E, pelo menos pra mim, essa é a coisa que mais grita Magic dentro do Magic. O jogo transiciona por diversos temas e estilos, e isso sem perder a sua identidade. Para cada take que Magic dava sobre algum gênero, ele ainda mantinha a sua própria voz, e Lorien, assim como Edges of Eternity, são um ótimo exemplo disso. Outra característica dele que me fez pensar em como Lorien é um set de Magic é a sua arte. Enquanto Lorien, o plano tem uma temática idílica, com criaturas vivendo em seus habitats naturais, em perfeita harmonia com a natureza, e para representar isso, as artes buscam referências na própria pintura bucólica, que é um estilo que retrata a beleza da vida no campo e em meio à natureza, utilizando fortemente o uso de luz e sombras e paletas de cores suaves. Esses elementos são subvertidos em Shadowmoor e são usados para criar um clima de terror através de contraste. O que antes era acolhedor, agora se torna material de pesadelo. Você pode falar o que quiser, mas a arte do set tem identidade. Ela não tem medo de ser estranha, assim como o próprio plano é estranho. Na verdade, essa foi uma das primeiras vezes que Magic experimentou um tom mais lúdico, já que até então o jogo tinha uma identidade visual mais séria, contemplando uma ficção mais sóbria, entre aspas. Mas o que realmente realça o set é a ausência de criaturas do tipo humano.
o que escancara a fantasia do set e eleva ele pra um outro nível. Afinal de contas, quem é que gosta de humanos no Magic quando eu posso montar um baralho de seja lá o que é esse treco aí? Brincadeiras à parte, a seleção de tipos de criaturas em Lorien é com certeza um ponto alto da coleção. Goblins, Merfolks e Elfos são criaturas icônicas de Magic e com certeza estão entre as mais amadas do jogo. Temos também fadas e elementais que volta e meia aparecem em outros planos, são carismáticos e têm arquétipos e mecânicas próprias, ou então as criaturas do tipo Ente Gigante que não são muito exploradas no geral, mas, bom, são simpáticas. E por fim, temos os Kitchens, que são originalmente um take do que seriam os Hobbits dentro do universo do jogo. A inspiração nos Hobbits é visível no estilo de vida pacato deles. Com um grande foco na vida em comunidade, eles são criaturas conectadas por uma rede de pensamentos que os conecta através de uma espécie de conexão empática. Ao virar o ciclo de dias e noites, em Shadowmoor essa rede de pensamentos se torna um elo mental. O que era uma conexão empática se torna uma mentalidade de colmeia, e a comunidade acolhedora se torna extremamente avessa a tudo o que vem de fora. Em outras palavras, o lado maligno dessas criaturas, que são o take dos Hobbits em Magic, que por sua vez são uma representação da sociedade inglesa nos livros do Tolkien, é na verdade uma versão xenofóbica delas. O que eu acho engraçado. Como eu disse, Lorien é um set que grita Magic. E se a Wizards quisesse usar nostalgia como resposta para a insatisfação dos jogadores mais antigos, Lorien seria uma boa escolha para ser relembrada. Fascismo utiliza a nostalgia como forma de propaganda, a nostalgia é um câncer que infecta a sociedade, poluindo nossas tomadas de decisões. Devemos usar dela e destruir cada uma de suas células. Eu fiquei extremamente empolgado com o lançamento de Lorien Eclipsado. No momento em que começaram a sair as previews de cartas, eu tive certeza no meu íntimo de que essa seria, sem sombra de dúvidas, a melhor coleção do ano. O que é uma atitude bem engraçada, se você parar pra pensar. Isso porque eu fiquei com um sentimento nostálgico. Um sentimento nostálgico de um set cujo qual eu não cheguei a jogar. Na época em que a primeira Lorien saiu, eu nem sabia o que era Magic e, mesmo assim, eu não consegui conter a empolgação. Nostalgia é um sentimento curioso. A palavra foi cunhada a partir do grego, nostos, que significa retorno à casa, e algia, que significa dor ou saudade. Mesmo com a sua origem no grego, a palavra nostalgia foi criada na Suécia com o intuito médico para descrever o que seria uma doença psicológica. Com o passar do tempo, o conceito evoluiu para o sentimento que hoje conhecemos, e há quem diga que desde sempre ele foi usado em diferentes mídias com o fim de capturar as pessoas. Mas, de alguns anos pra cá, o uso crescente desse conceito em strings chegou à atenção de diversas pessoas. Quem não se lembra de toda uma parte da geração Z que ficou nostálgica com os anos 70 depois de assistir Stranger Things? E, é claro, nostalgia sendo usada pra nos fazer comprar ingressos pro cinema ou assinatura de serviço de streaming não é nem de longe o pior uso dela. Isso porque uma das grandes características de governos fascistas é justamente o uso de nostalgia para manipular as pessoas. O passado é glorificado, limpo de qualquer tipo de defeito e então usado como comparação ao presente. Então a culpa de não estarmos mais vivendo os nossos dias de glória se torna de um grupo específico de pessoas e de repente estamos aceitando vários tipos de barbáries e absurdos com a desculpa de que, ei, vamos fazer o nosso país grande de novo. Eu pessoalmente tenho uma batalha espiritual fortíssima contra a nostalgia. Isso porque ele é um sentimento venenoso. É muito fácil de se nublar a percepção e mascarar defeitos usando ela. É por isso que, em um geral, eu tenho uma visão ruim desse sentimento. O que é engraçado, já que essa coleção me pegou em cheio. Eu caí feliz em toda essa narrativa de como a nostalgia é usada que eu falei até agora. Eu olhei pra essa coleção e a de Tartarugas Ninjas e falei, bom, é isso, eu vou jogar o máximo que eu conseguir dessa coleção, porque isso sim é Magic de verdade. Não essa aberração que vai ser o próximo set. Teria sido eu enganado pela nostalgia? Seria Lorien eclipsado ao Mussolini dos sets de Magic? Seria eu só mais um hipócrita? Seria mais realista ter como meta juntar dinheiro para comprar uma Black Lotus do que uma casa? Bom, já me adiantando, não. Lorien Eclipsada não é só nostalgia. Pelo contrário, ela é uma coleção genuinamente divertida, balanceada e interessante. O que contrasta o fato de que, olha só, nostalgia também é um sentimento que acaba ressaltando os pontos positivos das coisas. Eu não vou mentir e dizer que o pensamento de que saudades quando as coisas saíam em blocos não passou pela minha cabeça. Afinal, a dona Hasbro tá a todo vapor, porém... Voltamos ao problema da nostalgia. O sistema de blocos foi evoluindo com o passar do tempo, e a verdade é que hoje em dia ele não serviria direito.
Primeiro porque só 3 coleções por ano provavelmente não seriam suficiente para deixar a comunidade do jogo em um estado saudável, considerando o escopo atual que o Magic alcançou. E segundo porque esse esquema de coleções fixos tem problemas inerentes, como por exemplo, e se formos parar em um plano desinteressante? Agora somos obrigados a ficar um ano inteiro nesse plano, sem espaço para experimentar coisas novas por causa das possibilidades engessadas. Apesar de às vezes não parecer, Magic foi evoluindo com o passar do tempo. Por exemplo, até mesmo no aspecto mais marcante de Lauren, que é a forma como ele usa os tipos de criatura, a gente acaba fantasiando e esquecendo que ele amadureceu muito como filosofia de design de lá pra cá. Um exemplo disso é o próprio uso da palavra tribal, que foi repensada por conter conotações preconceituosas em alguns aspectos. Não só isso, mas o próprio bloco foi amadurecendo com o passar do tempo. Ou melhor, a percepção que os jogadores tinham sobre o bloco. Em seu lançamento, Lauren não foi bem recebida pelos jogadores. De acordo com Mark Rosewater, não só o bloco foi um fracasso em número de vendas, mas também na opinião dos jogadores, que acharam complicado jogar os formatos construídos e limitados da época em torno da mecânica de Kindred. A própria mecânica de Kindred demorou para se concretizar e só alcançou o seu auge com a popularização massiva de formatos casuais, como o Commander, por exemplo. Nostalgia é como um veneno. Às vezes uma gota é o suficiente para infestar o corpo do indivíduo, nublar o seu juízo de valor e deixar ele refém de uma mentira. Mas é verdade que também, às vezes, na dose certa, alguns venenos podem ser usados como remédio. Eu seria estúpido se eu dissesse que Lauren Eclipsada foi o que foi por conta de pura nostalgia. Mas eu acho que podemos usar esse ótimo set de Magic como um exemplo de como olhar para o passado. Afinal das contas, muito provavelmente o jogo terá alguns problemas daqui pra frente, e nesses momentos a gente acaba olhando pro passado em busca de respostas. Lauren Eclipsada, nesse sentido, é um ótimo exemplo de como não se deixar abalar pela nostalgia, pegar as coisas boas como referência e não deixar se iludir. Ok, eu vou ser honesto aqui e dizer que talvez esse vídeo tenha partido de um local onde eu levei uma piada a sério demais, que seria Lauren e o Mussolini dos sets de Magic, então talvez não leve tudo tão a sério assim. Mas eu acho que deu pra falar um pouco sobre esse sentimento que é a nostalgia e como ele é tricky às vezes. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreve, deixa um joinha e comente. É isso que motiva a gente a continuar fazendo vídeo. E caso você ache uma boa ideia, mande esse vídeo em algum outro grupo de Magic que você faz parte. Desde já eu agradeço por ter chegado aqui e muito obrigado.